estudar a Tua Palavra, Senhor, honrar a Tua Palavra, estar com o coração aberto para receber a Tua Palavra, independente de quem ministra, mas sim, ouvir a voz do Senhor, em nome de Jesus, que eu seja apenas o mordomo aqui esta noite, Senhor, apenas o servo, apenas o vaso, mas que o Senhor cumpra o propósito desta noite, nas nossas vidas, no Teu povo, na igreja, é o que eu te peço, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Pode se assentar. Pode colocar aí por gentileza, minha irmã. Está lá no Evangelho de Marcos, abre lá a tua Bíblia, capítulo 10, a partir do verso 46. Marcos capítulo 10, a partir do verso 46. Aproveite ao máximo a oportunidade de você estar aqui ouvindo a palavra de Deus. É o ano da oportunidade. Só que nós temos que estar no propósito daquilo que o Senhor propôs à igreja. Ontem eu falei isso no final da vigília. De aproveitar ao máximo as oportunidades que Deus nos dá. De eu buscar, de eu adorar, de eu estar com a minha família, de eu fazer o que é correto, o que é justo, o que é honesto. Aproveite as oportunidades ao máximo. Hoje você tem a oportunidade de estar aqui numa igreja, adorando, abraçando os irmãos, ouvindo uma palavra, mas tem países que as pessoas não têm essa oportunidade. E como elas queriam. Eu já contei essa história aqui. Tem uma igreja na China, e nesse local onde tem essa igreja só existe uma Bíblia. E ela está numa igreja. Só que essa Bíblia fica acorrentada. E quando você quer ler a Bíblia, você tem que ir lá na agenda lá e falar: eu quero ler a Bíblia. Daqui 3 anos e 1 mês tem uma agenda aberta. Assina o seu nome e a data aqui. E as pessoas vai correndo os dias, os horários, e as pessoas fazem fila para ler um versículo da Bíblia. Um versículo da Bíblia. Aqui a gente pode ter a Bíblia no smartphone, no papel, no computador, né? Mandar pôr num banner, escrever na mão, memorizar. Tem lugar aqui não. Então aproveite, abre o teu coração, deixa a palavra de Deus ser semeada no seu coração. Jesus falou a parábola do semeador. A palavra é semeada, mas em que coração ela vai cair? Então o Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46. O que está escrito aí no título? O que você quer que eu lhe faça? Isso é uma pergunta. Vamos para o texto. O título na NVI diz assim: o cego Bartimeu recupera a visão. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Verso 47. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou. Repita comigo: Jesus parou. Jesus parou. Vamos lá. E disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. Verso 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Essa é a história de um cego. Uma pessoa que nunca viu o brilho do sol, o sorriso de uma criança, a beleza de uma paisagem.
Uma pessoa que simplesmente, como diz um cego, a ciência, somente escuridão. Nunca viu uma imagem. Esta é a história deste homem. É interessante que se nós formos lá no texto de Mateus capítulo 20, a Bíblia fala de 2 cegos. Mas aqui no Evangelho de Marcos, Marcos só relata um. Ele só fala de um. Abre lá, Mateus capítulo 20. Abre lá um pouquinho. Volta aí, por gentileza. Mateus capítulo 20, a partir do verso 29. Para não ficar nas minhas palavras, vamos para o texto bíblico. Mateus capítulo 20, a partir do verso 29. A igreja achou, amém? Amém. Diz assim: ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho. E quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Vejam que eram 2 cegos. Os 2 começaram a gritar. Só que aqui no texto de Marcos, a Bíblia relata um cego. E ainda dá um nome. Por quê? Por quê? Naquela época, era muito comum rotular as pessoas como hoje. Então ele era conhecido como cego Bartimeu, o filho de Timeu. Imagina o pai dele andando na rua e as pessoas falando: ó, o pai do ceguinho. Já parou para pensar nisso? Marcos foi mais específico. Marcos está falando a história daquele homem que era rotulado, que tinha um rótulo nele, que tinha uma marca na vida dele. Aquele homem que estava à beira do caminho era conhecido como cego Bartimeu, filho de Timeu. Esta é a história de muitos de nós, irmãos, que vivemos na nossa escuridão, que vivemos no nosso mundinho, mas que muitas vezes rotulados. Olha lá o verso 46, volta lá em Marcos capítulo 10, vamos lá. Primeiro ponto. Eu vou falar brevemente aqui de 5 pontos. Então, no Evangelho de Marcos, Marcos foi mais específico. E ele falou daquele homem, como ele era conhecido, como ele era visto naquela época. Marcos capítulo 10, verso 46. Vê que Mateus já falou dos 2 cegos e não deu nome nenhum. Ok? Então, chegaram a Jericó. Ponto. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego. Como que ele era conhecido? Timeu, que era cego. As pessoas conheciam aquele homem que estava à beira do caminho, pedindo esmola, como o cego, o Bartimeu, filho de Timeu. Eu quero te fazer uma pergunta: como as pessoas te conhecem? Aquele homem era conhecido como o ceguinho, o filho do Timeu. E você? O crítico? O zangado? O mentiroso? Como você é conhecido? Irmãos, muitas vezes nós estamos como aquele cego. Nós não enxergamos a realidade das coisas. Aquele homem tinha um rótulo. Ele não enxergava, mas as pessoas viam ele de uma forma. Como é que as pessoas nos veem? Mas pastor, será que interessa? Eu não estou nem aí para o que pensam de mim. Como é que nós somos conhecidos, irmãos? Como é que as pessoas nos conhecem?
Que rótulo nós temos nos nossos relacionamentos e nos locais onde nós estamos? Ali vai uma pessoa justa. Ali vai uma pessoa honesta. Ali vai uma pessoa de caráter, de conduta. Como você é conhecido? Hoje é um dia de nós abrirmos os olhos, irmãos. Deus quer tratar com a nossa vida hoje. Deus quer tirar você da sua escuridão. O Senhor quer que sejamos seus discípulos. Observe que o texto diz que Jesus entrou na cidade, uma grande multidão estava seguindo. Jesus estava indo embora, irmãos. Era a última oportunidade daquele cego. Jesus estava saindo da cidade. Só que sabe o que eu acho mais maravilhoso? Jesus estava saindo da cidade, mas cruzou o caminho daquele cego. Pode observar no texto. Olha lá, verso 46. Chegando a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. Jesus estava indo embora. Repita comigo, era a última chance daquele cego. Ó Jesus. Só que Jesus estava indo embora por onde? O filho de Timeu, que era cego, estava sentado à beira do... Jesus cruzou o caminho daquele homem. Era a última oportunidade dele. E Jesus passou por lá. Jesus podia ter ido para o outro lado. Jesus podia ter ido por outro caminho. Mas Jesus falou, não, eu preciso vir por esse caminho, porque eu preciso cruzar o caminho de uma pessoa. E eu preciso mudar a história daquele homem. Hoje, o Senhor te trouxe aqui para cruzar o teu caminho. Pode ser que você entrou rotulado aqui pelas pessoas, pela sociedade, de um monte de circunstâncias. E o Senhor quer abrir os teus olhos porque Ele quer tratar de você. Porque Ele quer curar você. Porque Ele quer nos transformar. Senhor, tira mesmo a nossa cegueira, Senhor. Que nós não venhamos olhar com os nossos olhos, com as nossas vontades, com o nosso julgamento, com o nosso entendimento, Senhor. Abre os nossos olhos, Mestre. Hoje não é mais um culto, irmãos. É o culto que o Senhor reservou para fazer algo na nossa vida, para nós o adorarmos, para nós abraçarmos aquele irmão de uma forma que nós nunca abraçamos, para a gente estar em comunhão. Olha só o texto, irmãos. Jesus está vindo com a multidão e está indo embora. De repente cruza o caminho de um cego, que era rotulado pela sociedade. Olha lá o cego, lá o filho de Timeu. Olha lá o Timeu, pai de ceguinho. Rótulos. Que marca nós estamos deixando nas pessoas, irmãos? Como igreja, como cristãos. Quem está entendendo? Amém. Aquele homem era conhecido por algo. Jesus sabia disso. E é por isso que Jesus foi ao encontro daquele homem. Antes de Jesus cruzar o caminho daquele homem, ele era conhecido como ceguinho. Mas depois que Jesus cruzou o caminho daquele homem, o último versículo diz: imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Uau! Aquele homem que não conseguia enxergar começou a seguir o caminho. Quem é o caminho? Jesus. Ele começou a entender. Ele viu quem o curou. Quem era quem o curou? Jesus é aquele que pode curar hoje a tua vida, curar hoje a sua forma de ser, para você seguir Ele pelo caminho como uma pessoa transformada. Irmão, um mísero domingo por semana é muito pouco para servir a Deus. Um mísero domingo por semana é muito pouco, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. É tempo de nós enxergarmos e seguir o caminho, e seguir Jesus, e viver para Jesus. É tempo de ter a visão aberta. Fala, visão aberta. Faz assim, ó. Conta até 5 e tira. Vamos lá. O que você enxergou? É o que aquele homem enxergava. Mas Jesus cruzou o caminho. Jesus está cruzando o teu caminho hoje. Para você seguir Ele pelo caminho de novo. Para você voltar para a visão de reino, de igreja gloriosa de Jesus. Aleluia.
Primeiro ponto, ele era conhecido como um rótulo. Mas Jesus estava lá e cruzou o caminho dele. Segundo ponto, ainda no verso 46 diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho fazendo o quê? Irmãos, olha a rotina desse homem. Ele estava à beira do caminho pedindo esmolas. Era a rotina da vida dele. Ele acostumou com aquela vida. Ele entendeu que era aquilo a vida dele. Mas a Bíblia diz que Jesus veio dar vida com abundância. Jesus tem muito mais além daquilo que você está vivendo. O melhor de Deus está por vir, irmãos. Aquele cego nem imaginou o que ia acontecer naquele dia na vida dele. Não foi mais um dia, foi o dia da mudança da história da vida daquele homem. E é por isso que eu estou falando, eu creio tanto em Jesus, irmãos, que eu acredito que hoje não é mais um culto. Que hoje é o culto que o Senhor reservou para fazer algo na nossa vida. E isso a gente tem que ter os olhos abertos para entender que a cada culto é uma obra do Senhor na nossa vida. Não se conforme com as esmolas. Quantos de nós não vivemos com a vida reclamando, fofocando, falando mal, ou amargando no coração? Nossa, minha vida é assim, nada dá certo. Olha a vida daquele irmão. Olha, tudo dá certo para ele, para mim não dá nada. Para de ficar na beira do caminho pedindo esmola. O propósito de Deus é muito maior na tua vida. Você acha que Jesus morreu naquela cruz só para ficar num livro de história? Não! Lá na cruz foi o início da obra de Deus na vida do homem. A cruz muda a história da nossa vida. Nós não podemos tratar a cruz como religião. A gente tem que parar de mendigar, irmão. É tempo de sair lá da nossa zona de problema, de conflito, de crise, que todo ser humano passa. Mas é tempo de entender que chegou hoje o dia que Jesus está cruzando o nosso caminho, que Jesus quer mudar a nossa história, que o reino de Deus é muito maior daquilo que eu vivi até agora. Deus tem um sobrenatural para mim e para você. Deus quer trazer um tempo de experiências novas para a igreja. Deus quer que você experimente algo mais de Deus. Deus é muito abundante, igreja. Nós estamos vivendo na nossa beira do caminho, lá mendigando, esperando o que vai acontecer, culto após culto. O que será que o pastor vai fazer de novo agora? O que será que vai mudar? Tem que mudar, não, tem que mudar alguma coisa. Não, do jeito que está não dá, a igreja desse jeito, nossa. Para de ficar na beira do caminho, pedindo esmola. Ele pediu esmola até a hora que Jesus cruzou. Na hora que Jesus passou, acabou. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, como nós somos conhecidos? Jesus tem uma obra. E Ele pode mudar esse rótulo na nossa vida. Jesus quer cruzar o nosso caminho. Segundo ponto, Ele vivia lá pedindo esmola, assim como nós. Está cheio de oportunidade, de possibilidades, mas a gente só enxerga aquilo. Está cheio de oportunidades e possibilidades, mas nós só conseguimos enxergar aquilo, porque nós estamos cegos, espiritualmente, à beira do caminho, mendigando. Mas a obra de Deus é poderosa para interferir na história da nossa vida. Eu não sei como você entrou, mas eu tenho certeza que o Jesus que morreu na cruz, que salvou a minha vida, que salvou a tua vida, Ele tem muito mais para mudar a história da sua vida. Você não vai sair como entrou. Em nome de Jesus, abre os olhos hoje. Muda a forma de pensar. Desde o início do ano eu estou falando uma frase aqui. Você quer mudar o seu 2018? Mude os seus comportamentos e atitudes. Se você viver do mesmo jeito, orar do mesmo jeito, ter a mesma vida de crente de 2016, 2017, 2018 vai ser pior.
Você vai amargar mais, vai se decepcionar. Agora, se você mudar atitude, se você mudar comportamento, pode escrever o que eu estou falando. De Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. É princípio de reino. A palavra oportunidade significa porta. Por isso que eu dei uma foto ali de uma porta. Há uns 2 domingos eu falei sobre isso. No grego, oportunidade e portos é porta. Mas pastor, não está acontecendo nada. Mas será que você não está usando a chave errada? A atitude errada? O comportamento errado? Se eu pegar a chave do meu carro para abrir um carro de alguém, não vai abrir, irmãos. Porque tem que ser a chave certa. Deus está falando que eu amo da oportunidade, mas o Senhor tem falado ao meu coração que as pessoas estão usando chave errada. Porque talvez é para orar e não está orando, talvez é para jejuar e não está jejuando. Talvez seja para você mudar a atitude se você não está mudando. A porta vai continuar fechada. Guarda isso no seu coração. Senhor, eu sei que é o ano da oportunidade. Qual é a chave, Senhor? Qual que é a atitude, o comportamento que eu tenho que ter para a porta abrir? Chave. Aquele homem viu a oportunidade de Jesus saindo para fora da cidade. Era a última oportunidade dele. Ele usou a chave certa. O que aquele homem fez? Clamor. O poder de um clamor. Ele não perdeu a chance. Jesus estava saindo da cidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Abre comigo lá. Vamos ler aqui, verso 47. Quando ouviu que era Jesus. Quem ouviu que era Jesus? Quem ouviu que era Jesus? O cego. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré. É Jesus. Não foi o que ele fez? O que ele fez? Mudou a atitude. Jesus, uma esmolinha. Jesus, uma moeda, não foi? Ele mudou a atitude. Ele mudou aquilo que ele estava acostumado a fazer. E o que ele fez de diferente? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Fica quieto, ceguinho. E continuou a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi. A chave certa. E a Bíblia diz que Jesus chama ele que ele abriu uma porta. Ele aproveitou essa oportunidade. Ele usou a chave certa. Agora eu vou mudar a história desse servinho aí. Eu vou mudar a história deste homem. Aleluia! Olha a oportunidade que esse cego aproveitou. O filho do Timeu, o Bartimeu ceguinho. Quando ele ouviu que era Jesus, ele não pediu esmola, ele não continuou com as mesmas reclamações, ele mudou a atitude. Jesus parou e o chamou. Aleluia. Se você sair daqui entendendo isso, meu Deus, eu estou falando do mundo espiritual, eu estou falando de princípios da Bíblia. Olha só, ele abriu a porta certa porque ele entendeu a chave que ele precisava. Ele viu que era Jesus, Mateus capítulo 18, volta aí rapidinho. Giovana, agora que eu vejo a Giovana ali, hoje é um dia especial, Michael, Giovana, quem mais? Para mim não esquecer de ninguém, né? Olha lá, que bom, glória a Deus. Mateus capítulo 18, verso 20. Igreja achou amém? Diz assim: pois onde estiverem reunidos 2 ou em meu nome, ali eu estou no meio. Jesus
os discípulos, uma multidão. Ele entendeu, ele cumpriu um princípio. Quando estiver 2 ou 3 reunidos, Jesus está ali. Aí eu pergunto para você, nós estamos em 2 ou 3 aqui no nome de Jesus? E quando você ouviu que Jesus está aqui, o que você fez? Ele ouviu que era Jesus e clamou por ele. Nós temos que voltar à essência de clamar mais por Deus, irmãos. Nós estamos perdendo a essência de clamar, de bradar na presença de Deus, de reconhecer que só Ele pode resolver, que como se fosse a nossa última chance. Ele cumpriu um princípio. Ele abriu a porta. Ele usou a chave certa. Ano da oportunidade. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Deus te deu a oportunidade de estar na vigília, clame por Ele. Deus deu a oportunidade de estar no culto fé, clame por Ele. Deus deu a oportunidade de estar no culto de terça, orando, clame por Ele. Deus deu a oportunidade de estar aqui na igreja, clame por Ele. Deus deu a oportunidade de você estar no trabalho, clame lá por Ele. Temos que ter um coração de pessoas que clamam por Deus, irmãos. Uma multidão inteira e um cego voltou a ver, um cego. Aleluia. O que está amarrado na tua vida? O que está sendo uma escuridão na tua vida? É tempo de mudar. É tempo de mudar. Repita comigo, uma atitude. Muda o jogo. Muda as circunstâncias. Aquele homem teve uma atitude de clamar e aquilo mudou a história da vida dele. Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, irmãos. Não despreza. Não despreza. Aleluia. Vamos lá, 4º ponto. O 3º ponto é o clamor. O poder do clamor. Nós temos o rótulo, não é verdade? Nós somos rotulados. Depois nós ficamos lá mendigando. E agora o poder de um clamor. Vá abrir lá, Marcos 10, vamos para o 4º ponto. Marcos capítulo 10, verso 49. Diz assim: Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Sabe quem está te chamando? O grande Elohim, o Deus Criador. Quando eu falo Deus Criador, irmãos, eu estou falando do Deus que tudo que subsiste, que tudo que rege manhã e noite, lua, sol, estrelas, mar, é como se ele fosse o regente de todos os dias. Permaneçam no mesmo lugar, permaneçam do jeito como eu criei, porque tudo foi criado por mim e para mim. Eu sou o Criador de todas as coisas e tudo subsiste por mim. É Ele que te chama. Quem é que te chama? É o Jeová Jireh. É o Senhor que provê todas as coisas. Quem é que te chama? É o Jeová Shalom. É o Senhor da paz. Quem é que te chama? É o Jeová Tsiqueno. É o Senhor que é a tua justiça, que é a tua bandeira. É o Jeová Roi, é o Jeová que é pastor da sua vida. Quem que te chama? É o soberano, é o grande El Shaddai, o todo-poderoso. É Ele que te chama. Está sentindo a presença de Deus? Quem é que chamou aquele cego, irmãos? É o Deus que é Criador, é o Deus que é justiça, é o Deus que é paz, é o Deus que é o Jeová Rafa, é o Senhor que cura, é o Senhor que sara, é o Senhor que liberta, é o Senhor que renova, é o Senhor que muda todas as coisas.
não foi um general, não foi um rei, não foi um homem, não foi um cobrador de impostos, foi o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Salvador de todas as coisas. Ele te chama hoje para mudar a história da tua vida. É Ele que te chama. Ele te chama hoje. Filhinho, eu vou resolver o teu problema. Deixa comigo. Só muda a sua atitude, usa a chave certa. Eu posso fazer. Jesus parou e falou: chama ele lá. Ceguinho, se anima aí. Ele te chamou. Ceguinho, ânimo, ceguinho. Ele te chamou. Aquele que ressuscitou morto, que curou enfermos. Ele está te chamando, ceguinho. Vamos rápido, ceguinho. Está entendendo o que aconteceu? Quem que chamou ele? Aleluia! Foi Jesus. Olha o ânimo dos discípulos. Ceguinho, vai logo. Ele está te chamando, ceguinho. Vai! É Ele que te chama. Pastor, está difícil. Pastor, está pesado. Ele te chama hoje. Ele te chama hoje. E quando Ele te chama, acontece o quê? O Salvador chamou ele. Jesus disse: eu sou a porta. Quem passar por mim salvar-se-á. O Salvador o chamou. E o que aconteceu depois que ele foi chamado? Verso 50, vamos lá. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que significava a capa naquela época? Ó o ceguinho, ó. A capa escondia a sua vergonha, a sua pobreza, a sua miséria, a sua tristeza. É o mundinho onde ele se escondia. Segundo os teólogos, os cegos se colocavam numa capa para andar no meio dos vilarejos, das cidades, para não ser visto, porque era muito humilhado. A capa servia para ele abrir aonde ele sentava para pedir esmolas, para as pessoas jogar as esmolas. Então era um lugar onde ele era humilhado, onde ele se escondia. Era a vida dele aquela capa. É onde ele ficava preso no passado, nas histórias, nas coisas. Mas quando Jesus o chamou, jogou a capa para o lado e deu um salto. Ele está te chamando hoje. Ele está falando para você: joga essa capa. Tira essa situação do teu coração. Tira essa situação da tua mente. Tira isso que te desonra, que te humilha. Eu não criei você para isso. Eu estou te chamando, eu, o que sara, eu que sou justiça, eu que sou pastor e cuido de você, eu que sou o salvador da tua vida. Eu estou te chamando, vem, mas abandona isso daí, deixa isso daí para lá, isso não serve mais para você. O que te fere, o que te marcou, joga isso fora. Ele te chama hoje. Ele quem? Jesus. Ele podia ter ido lá com a capinha. Jesus, olha que dozinha de mim. Olha a minha vida, que difícil, Jesus. Ele entendeu que quem o chamava tinha o poder de mudar a história da sua vida. E ele não precisava mais viver do passado. Abandone o passado. Abandone as palavras. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé. Quando Ele te chamar, olha para Ele. Que coisa maravilhosa, Jesus, irmãos. Que coisa maravilhosa, Jesus. Que coisa maravilhosa o Senhor. Vamos lá, verso 51. Diz o texto: o que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus.
O que você precisa que Jesus faça hoje na sua vida? Fala aí no teu coração. Para você, não precisa falar para ninguém, não. O que você precisa? O louvor traz Jesus. Jesus está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 no meu nome, eu estou ali. Nós temos que voltar à essência desta palavra. De reconhecer a presença de Jesus no nosso ambiente culto. Na nossa comunidade igreja. E por saber que Ele está aqui, Ele está falando o que você quer que eu lhe faça. O que você quer que eu lhe faça? Ah, Jesus, dá uma esmolinha aí, foi o que Ele falou, cego? Se você me dá um dinheirinho aí, já tá bom, Jesus. Não. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Ele foi específico nisso. Ele foi objetivo, porque ele entendeu que era a oportunidade que Deus estava dando para mudar a história da vida dele. As pessoas perderam a sensibilidade de estar na presença de Deus e reconhecer que Ele pode realizar, irmãos. Senhor, misericórdia, está difícil, Senhor. Meu Deus. Senhor, é a minha família. Senhor, é o meu ministério. Senhor, é o meu filho, é a minha filha, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu trabalho. Senhor, é a minha saúde. O que você quer que eu te faça? Reconheça a grandeza e a soberania de Deus. E para a gente encerrar aqui, verso 52. Vá, disse Jesus, a sua fé ou curou em algumas traduções. Repita comigo. A minha fé em Jesus é uma fonte de milagres. Irmãos, os crentes estão esquecendo disso. Jesus falou o que para ele? A sua fé fez isso. Ou seja, a minha e a sua fé em Jesus é uma fonte de milagres. Como está a sua fé? Será que nós praticamos fé? A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A minha e a sua fé é uma fonte de milagres. Irmãos, como é comum encontrar pessoas com uma incredulidade em Deus. Nunca acha que vai melhorar, nunca acha que tem uma solução e tomam decisões. Misericórdia, Jesus. Misericórdia. Eu não estou falando que tem hora que você não tem que tomar decisão. Mas quando nós estamos em crise, nós temos que tomar muito cuidado nas decisões. A minha e a sua fé é uma fonte de milagres. O Senhor quer renovar a sua fé. O Senhor quer fortalecer a sua fé. E por meio da sua fé, Ele quer operar grandes coisas na sua vida em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Irmãos, Deus sabe quantos fios de cabelo Ele tem na sua cabeça. Você acha que Ele não tem a solução? Você acha que Ele não pode atuar na sua vida? O problema é que nós estamos usando